Bom dia a todos, aos amigos da imprensa. Nós estamos no último dia do nosso Humanidade 2012 e tivemos 12 dias de trabalho, 156 horas com essa estrutura aberta, 9.360 minutos, 561.600 segundos aqui na interação e diálogo com a sociedade e entre especialistas, acadêmicos e empresários. Por aqui vão passar até o final do dia de hoje, mais de 210 mil pessoas, passando em paz, com tranquilidade. Não tivemos, graças a Deus, nenhum incidente. O nosso posto médico aqui atendeu apenas pessoas com hipertensão, casos de baixa complexidade. Para que isso tudo ocorresse, 1.500 pessoas trabalharam, da produção e dos realizadores. 1.200 da produção contratada e 300 colaboradores do sistema Firjan, Fiesp, Fundação Roberto Marinho e da Prefeitura. Tivemos aqui um grande afluxo de alunos, apenas relacionados ao SESI e o SENAI e das escolas públicas com quem trabalhamos num projeto específico, que eu já vou mencionar, foram mais de 10 mil alunos. Esse projeto, chamado Heróis do Futuro, foi uma ação desenvolvida pela Firjan, pela Fiesp, em parceria também com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no qual nós passamos um vídeo em 3D nas escolas do SESI do Senai do Rio, do SESI do Senai de São Paulo e nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Esse vídeo em 3D, contando o que foi a Rio 92 e o que é a Rio +20, foi assistido por mais de 200 mil alunos. Desse vídeo, nós criamos um game online, e esse game foi jogado por mais de 80 mil crianças, jovens. Tínhamos também uma categoria aberta, ou seja, qualquer pessoa podia jogar também. 80 mil conheceram o que aqui se passou na Rio +20 e também um pouco do que foi a Rio 92. Por fim, falar da questão do diálogo entre acadêmicos, especialistas, empresários. Foram 49 eventos, mas mais importante ainda que dentro desses eventos tivemos 105 painéis temáticos e reuniões de trabalho. Os presidentes daqui a pouco vão mencionar a continuidade desse trabalho. Então, basicamente, presidentes, são esses os grandes números desse evento. Acho que não esqueci nenhum. Muito obrigado, Augusto. Andréia, da Fundação Roberto Marinho, queria que falasse rapidinho. Bom dia a todos, eu sou Andréia, gerente de meio ambiente da Fundação Roberto Marinho. Quando nós nos encontramos numa parceria que já temos de longa data, Firjan, Fiesp, Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente queria constituir aqui um espaço muito amplo, muito plural, para discutir responsabilidade. Eu acho que discutir sustentabilidade, eu acho que a gente conseguiu ir além disso. A gente constituiu aqui uma nova linguagem de sustentabilidade. Eu acho que a isso se deve o sucesso que nós tivemos nesse espaço. Aqui, quem visitou encontrou uma oportunidade de discutir temas muito ligados a Rio +20. Foi realmente uma oportunidade a todos de participar da Rio +20. Mas também encontrou uma exposição belíssima, inusitada, inovadora, e isso trouxe o público para esse espaço e muitos saíram daqui depois, alguns de enfrentar horas de filas, com essa identidade com a Rio +20, tendo a certeza de que participou disso. Nós aqui temos um legado a deixar
Nossa intenção desde o começo foi realmente que nós tivéssemos o tema da sustentabilidade e da cultura em plena convivência, e esse legado ele fica nas famílias, ele fica nas escolas, ele fica nos projetos de educação que nós realizamos juntos e que vamos continuar realizando. Para nós, da Fundação Roberto Marinho, ele fica no Museu do Amanhã, que é um projeto que nós realizamos com a Prefeitura e que em breve também estará à disposição de todos os cariocas, de todos os brasileiros, como uma plataforma para sondar o futuro. E aqui nós tivemos oportunidade de realmente colocar quem está pensando a sustentabilidade localmente, por meio de empreendedores sociais. Tivemos um fórum importante de empreendedorismo social que reuniu mais de 2.000 pessoas, trabalhando no Brasil, trabalhando no mundo. Tivemos a oportunidade de trazer prefeitos de muitas cidades na C40, mas instauramos aqui um ambiente de gestão planetária. Daí o Humanidade 2012, que vai perdurar por muito tempo. Para nós, da Fundação, foi um prazer poder estar com vocês, agradecer ao público que veio, agradecer aos professores, aos estudantes que vieram, e a certeza que o nosso compromisso como uma fundação segue nas próximas décadas, porque ainda há muito trabalho a ser feito. Obrigado, Andréa. Eu vou desistir de pedir o vídeo, porque ele deve estar entupido, não faz mal. Ô, Paulo, eu queria, antes de passar as perguntas, eu queria agradecer muito à Fiesp de ter confiado na Firjan, de nós termos construído essa parceria inusitada, esse legado que nós estamos dando, e, pessoalmente, o mais importante é o exemplo das indústrias reunidas, ajudando ao planeta, suscitando, que eu sempre digo, a angústia das pessoas, principalmente a juventude. Nós fizemos isso com muito esforço, nos abrindo à sociedade de uma forma democrática, sem ditando regras, mas mostrando que nós todos estamos envolvidos nessa angústia de manter o planeta Terra para as próximas gerações de uma forma agradável, e isso mostra bem as filas que ainda estão acontecendo. A Fiesp e Firjan querem agora procurar as lideranças internacionais, empresariais, também junto com outros movimentos sociais que acontecem, independente dos governos, para nós replicarmos o pensamento que aconteceu aqui dentro nos últimos 12 dias. Queremos procurar o BDI da Alemanha, o MEDEF na França, no Reino Unido o CBI, a Coffee Industry na Itália, o CIP em Portugal, por exemplo, a Coffee Industry na Índia, e também aqui os argentinos na UIAA. Nós, os movimentos sociais, as indústrias se entendendo, fazendo um esforço para nós produzirmos de uma forma mais limpa para o futuro, de uma forma mais justa, equilibrada para todos, nós vamos mudando o mundo e vamos forçando que os países, aliás, como aqui aconteceu com o acordo entre os prefeitos, nós vamos sim mudar a sustentabilidade e melhorar a sustentabilidade para o futuro. Para consignar essa parceria, Paulo, o agradecimento, eu quero aqui de público te deixar uma placa da Firjan em homenagem à sua pessoa, registrando esse acontecimento. Bom, Eduardo, muito obrigado aí pela gentileza, colega Paulo Scarpa, agradecimento, Sistema Firjan, por mais essa parceria, mais uma parceria de sucesso, Firjan-Fiesp, na realização do Humanidade 2012. Na verdade, Eduardo, eu que quero agradecer a você, porque
essa união da indústria, essa união da sociedade, essa união das nossas entidades. Um dia desses estivemos com os nossos governadores assinando um acordo muito importante que nós vamos formar 5.000 diretores e gestores de escolas públicas através de um curso de MBA. Nós sabemos que a educação na escola pública, o principal problema da escola pública é a gestão. E nós vamos fazer 5.000 cursos, 3.800 professores, gestores, diretores de escola pública em São Paulo e 1.200 no Rio de Janeiro. Firjan vai cuidar dos do Rio, Fiesp de São Paulo, tudo às custas nossas, sem nenhum custo para o governo, tentando melhorar a educação da escola pública, dependendo do trabalho já de milhões de alunos que fazemos através do SESI Senai do Rio de São Paulo. Além dessa parceria, temos outras tantas aí, e esta do Rio Mais 20, que a grande satisfação, quer dizer, o que foi mostrado para nós, que a população ela é muito generosa. Quando se dá uma oportunidade às pessoas de verem alguma coisa criativa, bonita, positiva, as pessoas respondem com muita força. Eu andava por essas filas aí, Eduardo, e via pessoas de mais idade, crianças, grávidas, homens, mulheres, jovens há mais tempo, e todo mundo muita paciência e saindo muito satisfeito, apesar de ter aguardado algum tempo nas filas. Nós, quando fizemos esse projeto, nós pensamos em 5, 6, 10 mil visitas por dia. Tivemos um dia aí que quase chegou a 50 mil visitas. Então, foi inevitável as filas. Talvez como experiência, se fosse começar hoje, nós poderíamos ter feito até entretenimento nas filas, né? Aí até podíamos ter um lema aqui, o show começa na fila. Então podíamos pôr carrinhos de pipoca, mágicos, enfim, e começar o show na fila, distraindo as pessoas e aumentando aí a consideração a todos que nos prestigiaram aqui com suas presenças. Eu quero agradecer muito a você, Eduardo, e a todo o Sistema Firjan. Quero agradecer muito aos jornalistas que estão aqui, que cobriram todos os dias aqui o evento, aos fotógrafos, aos cinegrafistas. Quero agradecer muito a todas as pessoas, e faço em nome do Augusto, que trabalharam neste evento, essas 1.500 pessoas, que não tinha momento de cara feia. Era sempre boa tarde, bom dia, seja bem-vindo, e pessoas que você sabe que tiveram um super esforço durante essa semana. Agradecer principalmente essas 200, talvez 220, 230, vamos ver como vai ser hoje, 1.000 pessoas que ficaram nas filas, mas vieram, visitaram, elogiaram, enfim, e mostraram que realmente nós precisamos oferecer oportunidades culturais, oportunidades que passem mensagens positivas às pessoas, à sociedade, porque terá todo o apoio de toda a sociedade. Então, hoje é um dia, eu confesso a vocês, de certa emoção, porque tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. Esse evento ele foi planejado para ocorrer durante o período da Rio Mais 20, hoje encerra Rio Mais 20, hoje encerra Humanidade 2012, aqui, nessa estrutura, mas o espírito, aquilo que foi debatido aqui, o espírito desse pêndulo, quando as pessoas se reúnem, como vocês estão aqui em volta da mesa, e fazem, e têm uma mesma atitude, pensando no mesmo, querendo a mesma coisa, a união de todos nós, que esse pêndulo sai e entra no prumo, esse espírito da união das pessoas, da humanidade, esse espírito não vai terminar. Nós vamos nos esforçar muito para que esse astral que teve durante esses 10 dias dessa exposição aberta ao público, eram 11 dias, mas nós abrimos na terça-feira, foram 10 dias, que ele perdure, esse astral de união das pessoas, essa criatividade que mostre realmente a sustentabilidade verdadeira, onde se avalia e se cuida da questão ambiental, mas paralelamente também da questão econômica, social, como disse, algumas vezes não se pode privar alguém de um prato de comida e achar que tem sustentabilidade, nem privar alguém de um emprego, de um trabalho e achar que tem sustentabilidade, que não tem. Agora, isso também tem que ser feito com respeito ao solo, ao ar,
às florestas, aos rios, às águas, enfim. Então, essa consciência toda, esse exemplo que esse espaço, de forma mágica, de forma criativa mostrou, esse prestígio das pessoas, então fica só um muito obrigado. Muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado a todos aqueles que fizeram este evento ter a vida que fez. E quero dizer, Eduardo, e a dizer a todos que estão aqui, que a maior emoção que eu tive, e aí foi difícil segurar a emoção, é quando cheguei na porta, tinha um grupo, eu falei, eu tinha dúvida se eles estavam para entrar na fila, estavam fora da fila, ou iam entrar aqui, ou estavam de passagem, e perguntei, aonde vocês estão indo? Aí eles apontaram para cá, falaram para Rio mais 20. Então, a partir do momento que a Rio mais 20, para as pessoas, para a sociedade, passou a ser uma Humanidade 2012, isso é realmente emocionante. Aqui foi o espaço democrático, portas abertas, a conferência oficial precisava credencial, aqui não. E aqui todos que quiseram entraram dentro do limite dos espaços, que nós não podíamos correr o risco na segurança, correr o risco na qualidade, na exposição. Então, o limite era o limite que a segurança permitia, o limite era o limite que as pessoas levavam de tempo para fazer uma visitação boa, não é? Então, tudo isso hoje é um dia de emoção, porque parece que aqui foi construída uma história e que, de repente, daqui a algumas horas, amanhã, quando nós passarmos aí pela avenida, a Humanidade 2012, que mudou a fachada, o horizonte, mudou a paisagem, ela não vai mais existir nessa estrutura, mas nós vamos garantir a todos que ela vai existir, sim, de todas as formas que nós pudermos difundi-la, para que realmente a gente possa, como sociedade organizada, buscar esse espírito, como diz o Eduardo, envolvendo instituições internacionais, envolvendo instituições nacionais, envolvendo acadêmicos, empresários, ambientalistas, educadores, imprensa, enfim, envolvendo a todos para que fique essa chama acesa que nós conseguimos aqui, graças ao trabalho de muitas pessoas. Então, a todas essas pessoas, de coração, muitíssimo obrigado. E vamos em frente, né, Eduardo, que as coisas são dinâmicas e, enfim, teremos muitas missões pela frente. Muito obrigado. Temos o vídeo, afinal. Cumprimentá-los pela iniciativa extraordinária que a Fiesp, a FUNJAM e a Fundação Roberto Marinho tiveram, porque conhecer o que nós estamos conhecendo aqui é uma coisa portentosa e uma coisa compatível hoje com a grandeza do Brasil. O que mais me dá alegria e satisfação é ver a quantidade de gente jovem visitando todas as salas. Eu acho que já pode ser considerado um marco histórico dentro das conferências das Nações Unidas sobre grandes temas. É maravilhoso, é lindo, é uma experiência que estou triste de acabar sexta-feira, porque eu acho que todo mundo tinha que ver. Já andei em várias partes do mundo e nunca vi nada igual. Está demonstrado também pelo grande número de visitantes. Isso é uma coisa jamais vista ou sonhada nos meios ambientais. Adorei, eu sou professora de gestão ambiental, então foi um momento único, emocionante. Eu achei surpreendente, eu não esperava tanto, porque a beleza que está muito grande e passa informações, e o público, que é o mais importante, está presente. Matar de inveja, sabe, todos os representantes do mundo aqui, porque eu acho que dificilmente, né, quer dizer, em outro país, posição como essa. Eu acho que deveria ficar mais tempo, porque é uma temporada muito curta. É um cartão postal para todos aqueles que vêm ao Rio de Janeiro, ao Brasil, para participar desses eventos tão importantes para a humanidade. E que se cada pessoa que visitasse aqui fosse tocada realmente, porque não fizesse só um passeio, mas realmente fosse tocada com a mensagem que está passando, eu achando que a mensagem é muito boa. Agora, a iniciativa de fazerem esse evento é importante. Sem o apoio dessas instituições, é muito mais difícil o trabalho de inserção da mulher no mundo industrial. É cada vez mais natural que governo, sociedade civil, sistema produtivo e etc. estejam juntos na questão de, primeiro, identificar os problemas. Achei extremamente impactante, muito bem feito, uma criatividade a toda prova.
da Bialessa, uma iniciativa fantástica da Fiesp, da Firjan, e com o cenário do Rio de Janeiro ao fundo, que torna tudo mais bonito ainda, né? Eu achei bacana um espaço que integrasse o próprio Rio de Janeiro na discussão. Todo mundo acho que sai daqui com alguma coisa nova. Eu não posso dizer surpreso, que a julgar, vendo as filas eu já sabia que era uma excelente exposição, mas ainda assim me impressionei muito e vi coisas que não esperava ver, muito bonitas. Sem exagero, algumas milhares de pessoas estão esperando até horas para visitar o espaço, para entender o que está acontecendo, o que é essa tal de sustentabilidade. A fila é enorme, mas a sensação é que valeu a pena. Eu acho que é uma forma da sociedade carioca, os visitantes que estão aqui poderem participar de um evento como esse, poderem refletir sobre a questão de sustentabilidade. O sustentável é algo essencial hoje. Eu acho que a empresa que não o tem não vai para frente. A gente tem que estar participando e trazendo isso para nossa família, para nossos filhos, nossos netos. Acho que iniciativas dessa natureza contribuem significativamente para que se tenha uma consciência daquilo que estamos vivendo na atualidade. Eu espero que muitas das coisas que a gente precisa fazer, a gente consiga fazer a tempo. Uma honra para o Rio de Janeiro, para o Brasil, na Rio +20, ter aqui esse verdadeiro pavilhão humanidade, um presente, né, para todos do Rio de Janeiro e do Brasil que estão aqui. Se nós nos conscientizarmos e fizermos como nós aprendemos aqui, que isso aqui foi uma aula, o mundo vai ser muito melhor. Pronto, agora com vocês. Por dever de justiça, nos meus agradecimentos, eu também queria fazer dois em relação ao Abel Gomes, que foi responsável pela construção disso, e a Bialessa, que foi responsável por esse projeto, que, sem dúvida nenhuma, todos aqui dependeram de todos. E o que deu certo foi a junção de todas essas pessoas, todos esses talentos e toda a vontade e dedicação de todos nós. Bom dia. Queria perguntar para os senhores, primeiro, quanto custou? Segundo, se dá uma pena esse investimento tão alto e ser terminado em uma semana com esse sucesso todo? E terceiro, se vocês pensavam que viriam 10 mil pessoas por dia e vieram até 50 mil, se talvez tenha havido um erro de dimensionamento? Não, a última pergunta eu não entendi, mas eu posso responder. As primeiras custou 44 milhões de reais, nós já dissemos lá na inauguração. Essa música podia parar um pouquinho, né? Valeu a pena, claro, quer dizer, eu acho que foi o sucesso de público e mostrando principalmente a juventude as nossas necessidades. Eu não entendi a terceira. Não, nós imaginávamos uma visitação em torno de 5 mil pessoas por dia e foi muito maior do que isso. Eu perguntei, na verdade, se dá uma pena ter investido tanto e esse sucesso todo, e aí uma semana depois acaba. Dá. São 12 dias, mas tudo nós fizemos paralelo ao Rio +20. Rio +20 terminou e nós nos programamos para terminar aqui. É só um detalhe que não foi uma semana, né? Como foi dito, foram 11 dias e menos um. O primeiro dia não foi aberto ao público, foram 10 dias. E aqui o que a gente sente é porque é uma história, e quando termina uma história, você sente. Mas eu não considero que é uma pena. Não houve pena de nada, porque o que foi investido aqui foi muito bom, bem investido. O retorno para o Brasil, que era o nosso objetivo, foi excelente. A imagem brasileira foi excelente e muito mais do que as 220 mil pessoas que aqui estiveram, nós tivemos uma repercussão graças ao trabalho de vocês, da imprensa internacional e chefes de Estado. Agora, nesse momento, nós estamos com 2 chefes de Estado andando aqui dentro, né, de 2 países. Hoje tivemos o Durão Barroso, o presidente da Comissão Europeia, às 8h30 da manhã aqui. Então, além dessa grande visitação, houve uma repercussão para milhões de pessoas. Então, se você me pergunta se o custo-benefício valeu a pena para o Brasil, que foi a nossa proposta oferecer isso para o Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que valeu. Se tivesse que fazer, faria tudo novamente. E essa contribuição, metade foi pagamento da indústria e metade tiveram patrocínios. Só a última pergunta, então.
se talvez não houve um erro de dimensionamento, se vocês achavam que viriam até 10 mil e vieram até 50 mil? Não houve erro de dimensionamento, porque o terreno aqui disponível foi aproveitado ao máximo. Se nós tivéssemos, nós não poderíamos fazer um prédio de 35 metros. Pelo contrário, o projeto inicial tinha 23 metros, tivemos que reduzir para 18 ou 19. Então havia limitações. Nós aproveitamos o máximo que dava para fazer aqui foi feito. E, logicamente, usando a criatividade. Nós não íamos fazer um prédio de alvenaria aqui, não é? Então, dentro daquilo que foi feito, nós esperamos que tenha uma visita de 5, 10 mil pessoas e bombou, como costuma dizer, ótimo que bombou, e aqueles que esperaram na fila que nos desculpem, mas, graças a Deus, todos acharam que valeu a pena. Cristina, do Jornal Globo, bom dia aos dois. Eu cobri aqui os 12 dias do evento, queria parabenizá-los, e duas perguntas, uma em relação à indústria e uma em relação ao evento. A mais simples se rumoreou, e inclusive foi dito pela Bia, que haveria possibilidade da Humanidade ser remontado no Parque do Ibirapuera, acredito eu, através de uma colaboração mais estreita com a Fiesp. Eu queria checar essa informação. Se no Parque do Ibirapuera ou em qualquer outro lugar do Brasil, enfim, com os mesmos moldes, se isso é possível, se está sendo estudado ou está carta fora do baralho. A segunda é em relação ao posicionamento tanto de Firjan e Fiesp, o que vai ser efetivamente feito a partir de amanhã nas duas federações? Bom, nós estamos... A Humanidade 2012 é uma marca nossa, Fiesp e Firjan, e nós vamos continuar com essa discussão. Quando eu mencionei que vamos procurar as lideranças mundiais e empresariais, é justamente para fazer um movimento grande a partir daqui, do Rio, da Humanidade 2012, para suscitar a discussão e continuar a pressionar essa mudança do mundo. Como existem os movimentos sociais, nós queremos, já demos o exemplo aqui, nos incluirmos na discussão mundial. Um bom exemplo da questão dos governos, eu estou repetindo um pouco, foi a conversa boa dos prefeitos. Então, se nós fizermos, a sociedade, todos nós juntos, pressionarmos os países, quase com detalhe se os países vão assinar alguma coisa nos governos, porque a sociedade quer mudar. Eu acho que esse é o grande legado. E é isso que nós queremos, primeiro passo, quase imediato. Pegar todas as ideias que foram colocadas aqui, que foi tudo gravado, nós vamos fazer uma agenda dentro da Humanidade e começar a trabalhar. Sem falar de uma coisa que é simbólico, de levar essa biblioteca que está aqui em torno de nós para uma comunidade pacificada no Rio, que foi uma parceria, um pacto que nós fizemos com o prefeito Eduardo Paes lá no início. Você pode perguntar qual é a comunidade, não sabemos, porque isso foi no início do evento, nós todos estávamos aqui, agora vamos planejar deixar fisicamente esse legado aqui no Rio. Sobre São Paulo, eu preferia que a Fiesp falasse. Olha, muitas ideias, como o Eduardo falou, nós vamos logicamente sair daqui com essa chama acesa do espírito desse documento, do espírito da Humanidade 2012, desse documento que nós divulgamos a desigualdade insustentável, a desigualdade de direitos, a desigualdade de oportunidades, o espírito dessa mesa do pêndulo, enfim. Então, nós vamos tentar levar isso e divulgar o máximo possível, e além de trabalhos concretos, no sentido, por exemplo, hoje nós estamos já pegando os nossos conselhos ambientais Firjan, Fiesp, e já passamos a ter conselhos comuns, enfim, para buscarmos pontos positivos e resultados positivos nas coisas. Muitas das discussões aqui, por exemplo, a reunião aqui que foram feitas com as mulheres, a ministra Isabela pediu que houvesse um esforço para ampliar o número de mulheres nos conselhos de administração das empresas, e nós concordamos e vamos fazer isso. Aqui numa reunião, em volta dessa mesa, a Ana Toni, que representa o Greenpeace Mundial,
falou em relação aos transportes públicos, isso são políticas públicas, né? Não é uma indústria que define se o transporte vai ser carro, ônibus ou metrô, enfim, são políticas públicas. Mas nós vamos estar juntos para discutir e trabalharmos juntos, porque nós não temos nenhum paradigma. Dentro do espírito de humanidade, todos têm que estar juntos, visando objetivos comuns. A sustentabilidade é interesse de todo mundo. Quer dizer, quem pode defender que não é bom oportunidade de trabalho e emprego para as pessoas? Quem pode defender que não seja bom as pessoas terem saúde, a educação? E quem pode defender que isso não tem que ser feito, não tem que ser feito com respeito ao meio ambiente? Então, nós temos aí uma agenda comum e vamos procurar explorá-la o máximo possível, envolvendo cada vez mais a sociedade brasileira e internacional. Eu diria até que esse trabalho vai ultrapassar muito, muito as fronteiras dos setores produtivos, e é isso que nós queremos, sem qualquer paradigma e sem qualquer limitação. Quanto à questão de levar essa exposição, e essa certamente não seria com essa estrutura de containers e tal, mas essa exposição, um ambiente como esse, por exemplo, essa catedral que vocês sabem, o que representa, tudo tem um significado, né? Aqui esses homenzinhos e essas menininhas, esses bonequinhos, que são 7 bilhões de pessoas no mundo, o nome, a humanidade traduzido em tantas linguagens, enfim, o pêndulo, essa biblioteca da forma que foi feita, como disse o Eduardo, que será doada. Levar essa exposição para outros lugares é possível, é um dos pontos que nós iremos estudar. Não existe nada concluído, se vai levar, se vai ser em São Paulo, se vai ser no Parque Ibirapuera. Agora, a possibilidade de nós fazermos desta exposição, uma exposição itinerante, e levarmos para outros lugares, e principalmente levando esse espírito da humanidade, isso existe a possibilidade. Só que uma coisa depois da outra, né? Nós tomamos uma decisão da participação na Rio+20, estamos hoje terminando essa primeira etapa, graças a Deus com muito sucesso, né? E agora nós vamos estar planejando os próximos passos, sem paradigma e sem limitações. Cláudia Geiger, Globo News. Complementando essa conversa que a gente já teve pela pergunta da minha colega, a gente percebe nessas 200 mil pessoas que vêm aqui a necessidade e a sede de conhecimento e de respostas. A gente está fazendo essa cobertura da Rio+20, Rio Centro, todos os cantos, e a gente vê nas pessoas uma necessidade de ações práticas. Elas não sabem o que fazer, mas elas querem ser guiadas. E para você implantar a sustentabilidade nos sistemas produtivos que vocês representam, os maiores do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, você precisa mudar padrão de comportamento, você precisa mudar sistema de produção. E como colocar isso em prática, já que a gente vê aqui, a Rio+20 é um exemplo disso, desse mundo globalizado, dessa disputa de mercado, dessa busca, que é o que vocês fazem, vocês também vendem os produtos que vocês fabricam. Como lidar com essa contradição que tem um pouco no próprio mercado e negócio que vocês representam, pensando na humanidade, pensando nessas crianças que se encantam, a gente está recebendo uma comitiva chegando ali, essas crianças que se encantam com o que vem aqui. Qual é o grande desafio e como fazer com que isso seja economicamente viável, ambientalmente possível? Qual é a contradição que você A contradição que eu coloco é essa disputa de mercado. A gente, Brasil, a gente disputa mercado com o mercado chinês, com o mercado europeu, com o mercado americano. Então, a gente tem toda essa nossa produção também buscando esses espaços. Então, assim, o que vocês fizeram aqui foi extremamente fantástico. As pessoas respondem e reconhecem essa força de vontade do sistema Fiesp e Firjan. Mas como traduzir isso para que essas pessoas se sintam parte desse processo da busca da sustentabilidade? Essa questão da formação dos gestores nas escolas é um passo, a busca de parcerias com outros países é outro passo, mas vocês enxergam desafios grandes aí, o que terá de ser ultrapassado, conquistado e mudado nesse pensamento, não só produtivo, mas também nosso, de consumidores, para que a gente alcance isso? Eu queria só fazer uma observação rápida. Todos nós, pouco importa se trabalhamos na indústria ou não trabalhamos na indústria, nós estamos angustiados e cada um está colocando a sua capacidade para melhorar. É claro que falta muito, mas eu quero dar um exemplo pessoal, que outro dia me ocorreu só aqui, nesse aqui. Como eu já sou mais andado na vida do Paulo,
Eu construí muitas indústrias na vida com a Ipiranga. Eu me lembro, a primeira fábrica que eu trabalhei, aliás, eu ajudei a construir no Rio Grande, uma fábrica de fertilizantes, nós não tínhamos isso eu estou falando em 1970, menor preocupação ambiental, zero. A correia transportadora trazia matéria-prima do navio, entrava nos galpões de uma forma aérea. Depois nós construímos uma fábrica na Bahia, pouco depois, na metade dos anos 70, só 15 anos depois que fomos nos preocupar com a limpeza dos gases industriais. Isso é um exemplo pessoal, mostrando a vida como hoje seria impensável construir indústria naquelas bases. Como hoje, né, as indústrias importantes jamais vão fazer isso. Agora, tem o problema da China, mas hoje de manhã nós estivemos aqui com Zé Manuel Barroso, que ele, com uma autoridade europeia, conversando, ele tem ido à China, segundo ele, quase todos os meses, mostrando que a sociedade chinesa já está forçando que a produção lá seja uma produção, pelo menos, mais limpa que hoje. Então, acho que esses movimentos, essas discussões, para trás não vai ser, certamente vai ser para o bem. Vocês desculpem, eu só fui cumprimentar o presidente do Quênia e já justifiquei a ele que nós estamos terminando uma coletiva aqui e depois já vamos conversar. Eu não peguei o final que o Eduardo falou, mas quero lembrar o seguinte. O papel da indústria em relação a essas questões, eu quero lembrar alguns exemplos da indústria do Brasil, de como nós estamos nessa questão. Por exemplo, questão de gás, efeito estufa, emissão de CO2. 66% do GE, ou seja, gás, efeito estufa, que são emitidos no mundo, vem da produção de energia. 66%, praticamente 2/3. Então, um problema onde mais emite é a produção de energia. A matriz energética, no mundo, você tem 40% de carvão, 21% de gás, 17% de hidroelétricas, em média. A hidroelétrica emite 100 vezes menos do que o carvão, do que o gás. Ou seja, o carvão e o gás emitem 100 vezes mais o gás de efeito estufa. A matriz no Brasil, no mundo a média é 17%, no Brasil é 84%. Então, quando você fala em termos de geração de energia, que é o grande, vamos dizer, o grande vilão da emissão do gás de efeito estufa, você tem no Brasil um exemplo para o mundo através das hidrelétricas. Na questão da energia, né, doutor? Quando você fala de água, de uso de água, hoje a indústria tem sistema de reuso de água em mais que 70% do uso de água. Quando você fala em automóveis, a opção nossa do etanol, que emite 80, 90% a menos de CO2 do que os combustíveis fósseis, certo? Então, você tem exemplos fantásticos já no Brasil. No que diz respeito ao papel, por exemplo, da indústria na educação, através do SESI-Senai, nós temos números de milhões de alunos, não são mil, são milhões de alunos, e essa consciência ambiental, essa conscientização é dada desde o primeiro ano do fundamental. Esse concurso que nós fizemos, que entregamos a premiação, Os Heróis do Futuro, foi uma brincadeira que teve, 200 mil que você falou? 200 mil alunos, 80 mil jogaram o jogo, tudo isso feito em poucos dias. Então, a história continua, entende? Eu acho que o Brasil, os setores produtivos, nunca você atinge, falar assim, não, estamos aí num ponto ideal, não, tem muito a fazer. A questão da logística reversa no Brasil está sendo implantada nos setores produtivos, quer dizer, existem muitas ações conjuntas e toda a questão, toda a discussão tem que ser feita com espírito desarmado. Quando você quer resolver um problema,
você tem que se desarmar. Mas existe esse espírito, doutor Paulo? Desculpa te interromper, mas quando o senhor fala de matriz energética, a gente vê, sim, a geração da energia pela hidrelétrica, que ela é infinitamente mais limpa do que outros processos. Mas a gente não pode olhar fragmentado, porque também para gerar essa energia você tem um impacto ambiental, um impacto de comunidades tradicionais. Sim, tudo gera um efeito. Então, assim, por isso que a minha pergunta ela é muito mais ampla, vai além do setor da indústria. É a questão do olhar ampliado, do olhar, a preocupação da energia, sim, a preocupação do padrão de consumo, sim, mas como conseguir reunir todas essas preocupações e chegar a um bem comum, sendo que algumas ações, infelizmente, elas acabam, sim, sendo impactantes e impedindo esse comportamento sustentável como a gente gostaria que fosse. Mas então, é esse desafio. Não pode impedir o comportamento sustentável, só que a sustentabilidade ela tem que ser vista como ela é. A sustentabilidade não é só o aspecto ambiental. A verdadeira sustentabilidade é, como eu disse há pouco, se você privar um ser humano de um prato de comida, é insustentável. Você privar uma pessoa de um trabalho, do emprego, é insustentável. E você não pode fazer isso destruindo o meio ambiente. Então, esse equilíbrio de buscar o desenvolvimento, oportunidade das pessoas, saúde, trabalho, enfim, que as pessoas possam crescer. E, paralelamente, tudo isso feito com respeito ao meio ambiente. Agora, não significa que você vai ser tudo intocável. E não há necessidade que seja assim. Você pega a região amazônica, a própria natureza, as chuvas alteram as paisagens. Então, você não tem uma coisa assim que é intocável. Não. Agora, o que você tem que fazer é de uma forma... vamos dizer, de respeito. Você não pode fazer com que nós estamos discutindo hoje. Seria importante, e creio que Firjan, Fiesp, eu falo creio porque essa pauta não decidimos ainda, mas já pensamos de forma tão parecida que eu posso adiantar que, por exemplo, para medir os desenvolvimentos de uma economia, tem que ser levado em conta, sim, a questão ambiental. Aí vem se discutir a metodologia disso. Tem muita gente quebrando a cabeça. E nós também estamos. Firjan e Fiesp estão também se esforçando no sentido de buscar metodologias de como poderia ser feita uma medição no que diz respeito ao crescimento da economia, levando em conta a questão ambiental. Então, tudo isso vem junto, entende? Não é uma coisa simples, não é? Mas também não é tão complicada. Agora, fica muito mais simples quando as pessoas estão com boa vontade. Quando você tem realmente a vontade que as coisas deem certo, quando você não, vamos dizer, entra numa reunião desarmada e pensando, você tem que raciocinar um pouco como o outro lado pensa, porque ninguém é dono da verdade, entende? Então, dentro desse espírito, por isso que essa mesa redonda, esse pêndulo, tem um significado tremendo. E é muito legal quando as pessoas vibram de estarem juntas querendo a mesma coisa. Então, nós vamos procurar nos esforçar, não só como setor produtivo, desenvolvimento, energia, água, competitividade, produção mais limpa, consciência. Hoje, na Rio 92, talvez a visão da maioria é que esses cuidados ambientais eram um ônus. Na Rio +20, sem dúvida, é bônus, é visto como bônus. Você produzir gastando menos água, menos energia, de forma mais competitiva, ainda mais respeitando o planeta, enfim. Então, nós vamos nos esforçar para que isso tudo aumente e também entre nisso, nessa visão maior, nessa visão humanidade. Esse espaço foi feito com essa visão maior. Senão, nós teríamos aqui máquinas, demonstrativos de processo de produção. Isso daqui é uma iniciativa, uma realização da indústria. E ninguém lembra disso andando por aqui. Por quê? Porque nós estamos nesse espírito da visão maior, da visão da humanidade. Então, um pouco disso que você está traduzindo aí. Né? Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia, meu nome é Mariene Campos, eu sou da Rádio Choflotô, no interior de Minas, Vale de Jequitinhonha e Mucuri, PIB africano. Bom, minha pergunta é de cunho pessoal para o senhor, doutor Paulo. Na sua casa, o senhor pratica atos sustentáveis? O senhor recicla seu lixo? É uma boa pergunta. Eu não reciclo meu lixo na minha casa. Mas apago a luz toda vez que saio da sala, não aceito luz acesa. Desligo a água quando estou fazendo a minha barba, não faço a barba com o chuveiro ligado.
e gasto mínimo para escovar meus dentes de água, enfim. Então, no que diz respeito à economia de água, de energia, esses cuidados nós temos. Mas na minha casa não estou reciclando lixo. Não sei se o Eduardo está reciclando. Não, mas eu dou outro exemplo. Na época dos meus filhos, nós não tínhamos no carro um saquinho para papel de criança. E hoje, para os netos, nós temos. De novo, aquela mentalidade que o mundo mudou e as cabeças vão mudando. Bom dia aos dois. Cristiano do canal Futura. Estou cobrindo desde o início do evento também, parabenizar as federações pela iniciativa. Desculpe, Sotti, que me lembrou, cadê a jornalista mineira? Agora tem o seguinte também, viu? Se você separasse todo tipo de lixo na casa, e se o poder público, que é responsável pela coleta, não tiver preparado, mistura tudo e não resolve nada. Por isso são políticas públicas. Não adianta isoladamente alguém em casa separar tudo e depois vir jogar e misturar tudo depois. Pois não. Então, Cristiano do canal Futura, parabenizar os dois pela iniciativa. Circulando durante esses dias aqui pelo Espaço Humanidade, a gente vê também uma demanda muito grande da população por acesso gratuito à arte e à cultura, exposições como essa, o sucesso que tem sido nessas últimas semanas. Há planos das federações em ter outras iniciativas, não eventualmente em levar o Espaço Humanidade, mas de outras iniciativas de exposições nos estados abertos ao público, como o espaço foi aqui? Olha, na verdade, em São Paulo, o Eduardo fala do Rio, mas em São Paulo, nós temos permanentemente exposições abertas ao público, permanentemente nossos teatros oferecendo peças, atividades teatrais. Quando não temos teatro, temos equipamento de cinema para promover o cinema. E na nossa gestão, nesses últimos 5 anos, entre teatros inaugurados e teatros que estão em obras e tudo, são quase 14, eu digo quase porque não sei se, não lembro, são 14 ou 15, não é? Quero lembrar a Baquiana do SESI São Paulo, cujo maestro é o João Carlos Martins, que toca na periferia de São Paulo, toca na capital, toca no Lincoln Center, com 3.000 pessoas aplaudindo 10 minutos de pé, todos sabem quem é o João Carlos Martins. Nós temos uma atividade cultural bastante forte, assim como também uma atividade no esporte muito forte. Temos 16 modalidades de esporte de rendimento, 16 equipes em 12 modalidades de esporte de rendimento. E este sábado, amanhã, eu saio daqui, vou para Ilhabela, vou lançar um curso para 1.500 crianças de vela para as cidades do litoral paulista. Nós vamos formar o pessoal em vela, as crianças, os jovens para a vela. Então, nós temos um investimento muito alto na educação, porque na nossa visão, educação é a educação na sala de aula, a educação nos laboratórios, mas a educação na quadra de esporte, a educação na boa alimentação, a educação nas atividades culturais. Por isso, estamos construindo 100 escolas novas em São Paulo, 100, e todas elas para abrigar o ensino fundamental em tempo integral. A criança entra às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde, se alimentando bem, praticando esporte, adquirindo conhecimento, educação, tendo atividades culturais. Isso durante os 9 anos do ensino fundamental. E durante os 3 anos do ensino médio, o 2º e 3º ano, a possibilidade de, paralelamente, cursarem o técnico do Senai, além das 15 faculdades de tecnologia do Senai. Em termos de educação, além das nossas escolas, nós temos o sistema SESI Ensino, que implantamos nas redes municipais, para ajudar as escolas municipais. Temos o telecurso, que é do sistema Fiesp, que atende o Brasil todo em parceria com a Fundação Roberto Marinho. E temos essa parceria com a Firjan, no MBA agora recente, para os diretores de escola pública. Então, a gente procura fazer, a gente não fica só no discurso, não, a gente faz bastante coisa no sentido concreto de atender a sociedade e as pessoas. Como é uma entrevista em dueto, demora mais as respostas. No Rio, esse ano, o nosso plano é atender 275.000 pessoas no domínio da cultura, e a grande novidade, como em São Paulo, todos os nossos teatros estão cheios, nós estamos trazendo as moças, mulheres das comunidades dos UPPs para representar em nossos teatros a vida daquelas comunidades. Essa é uma grande novidade, de levarmos e mostrarmos que eles podem representar a vida e tentar incluir as comunidades pacificadas na nossa comunidade do Rio de Janeiro.
Eu acho que podemos pedir desculpas por causa do presidente do Quênia aí. Então, muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado pela cobertura e obrigado por vocês terem feito esse trabalho fantástico para várias pessoas virem aqui. Muito obrigado a todos. Nós temos que agradecer muito o prefeito Eduardo Paes, que não pôde estar aqui conosco. Ele foi um ator fundamental de ter estado aqui, trabalhou aqui com os outros prefeitos e ainda colaborou para o nosso orçamento. Obrigado a todos.